Olá, me foi pedido que comentasse um pouco sobre o Concílio Vaticano II, visto que nós recentemente celebramos 60 anos da abertura do concílio. O Papa São João XXIII o abriu em 11 de outubro de 1962 e nós recentemente celebramos então 60 anos. Mas para falar da importância do Concílio Vaticano II, que na história da Igreja é o 21º Concílio Ecumênico, é importante primeiro entender o que é um concílio, qual é a importância de um concílio como tal na vida da Igreja. Se nós quisermos uma definição sociológica muito simples, poderíamos dizer que um concílio é uma grande reunião dos bispos em que a Igreja, através de seus pastores, discute determinados problemas em determinados momentos da história. Claro que aqui entendamos que os grandes concílios, que por nós hoje são aceitos como concílios ecumênicos, em alguns momentos históricos eram apenas sínodos regionais, eram pequenos concílios de uma parte do episcopado, muitas vezes sem a presença do Papa, apenas com alguns representantes do Papa, né, na época chamada apenas o Bispo de Roma. Porém, foram discutindo os assuntos importantes que depois tomaram uma grande proporção na vida da Igreja, e essas reuniões foram então consideradas concílios ecumênicos. Se nós quisermos uma definição já a partir do Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, um documento sobre a Igreja, o Concílio Ecumênico é a manifestação solene da autoridade do colégio episcopal. Lembremos que o Concílio Vaticano II nos diz que a Igreja exercita sua autoridade máxima no Papa, mas também no colégio episcopal em comunhão com o Papa. E a manifestação solene do colégio episcopal é exatamente o concílio ecumênico, quando a Igreja se reúne, ou seja, os bispos do mundo inteiro se reúnem ao redor e em comunhão com o Papa, o bispo de Roma, para discutir problemas, sejam eles problemas pastorais, sejam eles problemas doutrinais. Os concílios, ao longo da vida da Igreja, discutiram ambas as realidades. Questões doutrinais profundas, e aí também tivemos as definições dogmáticas, mas questões pastorais de cada época. E aí nós tivemos as formulações depois disciplinares. Se nós pensarmos no concílio como uma grande reunião, nós temos que entender que o concílio, na verdade, teologicamente para a Igreja, ele é como que um grande filtro. Em que sentido? O concílio recebe a tradição da Igreja, que entendamos tradição não apenas como um amontoado de coisas, mas como a vida da comunidade cristã. Ele recebe essa tradição da Igreja em meio a tensões, em meio a dissensões, discute isso tudo e, sob a guia do Espírito Santo, sob a presidência de Cristo, ele repropõe a tradição da Igreja para a comunidade cristã, tentando resolver então as dissensões que naquele momento eram complicadas para a comunidade. Pensemos no primeiro grande concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, no ano de 325, quando a grande dificuldade era o problema do arianismo, ou seja, a doutrina segundo a qual Jesus não era Deus, mas era uma criatura que se assemelhava a Deus, uma espécie de demiurgo, de ser intermediário entre Deus e as demais criaturas, entre nós. O concílio, evidentemente, como nós sabemos, usando uma terminologia não bíblica, mas grega, a consubstancialidade, que nós ainda hoje recitamos no Credo Niceno-Constantinopolitano, vai definir a divindade de Jesus como dogma de fé dos cristãos, ou seja, Jesus é Filho de Deus, igual ao Pai em substância, da mesma essência, é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, o concílio recebe, repito, a tradição com as suas tensões e repropõe a formulação da tradição para a comunidade. Todos os concílios vão fazendo isso. Alguns concílios, na verdade, não lidaram tanto com problemas dogmáticos, mas com problemas pastorais, como é o caso, por exemplo, do Concílio Vaticano II. Mas se nós pegarmos o Concílio de Trento, no século XVI, o Concílio de Trento, ele vai definir uma grande quantidade de verdades de fé, de dogmas,
que já eram aceitas normalmente na comunidade cristã, mas que por causa do surgimento, naquele momento do século XVI, da reforma protestante, dos reformados, algumas ou muitas questões da fé católica são postas em questionamento. Quantos são os sacramentos? Quais são os livros da Escritura? A presença de Cristo na Eucaristia é real ou é apenas simbólica? Enfim, uma grande quantidade de questões de fé são discutidas e o Concílio define muitas questões para dizer, olha, a fé dos católicos é essa aqui. O Concílio também de Trento vai definir muitas questões disciplinares, colocar em prática questões disciplinares para dizer, olha, os católicos caminham por aqui, fazem esse processo. Então, os concílios na vida da igreja são esses grandes filtros. Eles recebem a tradição em meio a tensões e dissensões e a elaboram, a repropõem à comunidade cristã a partir de uma elaboração. Por isso que eles são importantes. E nós temos que entender uma coisa, quem conduz o concílio ou os concílios não é a autoridade política da igreja como tal, ou seja, não é apenas uma disputa política. Também se encontram nos concílios, evidentemente, as disputas políticas. Mas quem conduz o concílio é o Espírito Santo. Ter fé, de fato, é acreditar que esses 21 concílios, em meio a tantas disputas políticas, definiram a fé e conduziram a igreja porque são obras do Espírito Santo.